temporada completa da Fórmula E você assiste no Grande Prêmio. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigas e amigos do Grande Prêmio. Pedro Henrique Marum na área para mais uma edição do Paddock Sprint. Hoje, que é terça-feira, dia 16 de janeiro, que agora passa da metade. É a primeira vez, breaking news, é a primeira vez no ano que um mês passa da metade. Pedro Luiz Cuenca, que está aqui comigo e vai aparecer agora na tela. É ele quem comenta o nosso sprint hoje, com Pedro Prado aqui na produção, o bonde dos Pedros. O que você acha dessa atualização sobre, eu diria mais do que sobre o mês de janeiro, né? Eu diria que sobre a situação astrológica da movimentação planetária. Você me pega de surpresa, assim, falar de astrologia e essas coisas. Não é muito da minha área, eu sei meu signo e olhe lá, mas aí se pedir algo a mais já me complica muito. Inclusive, dividimos o mesmo signo, né? Somos parceiros de Sagitário, Pedro Marum e eu. E é só o que eu sei dizer. E que o ano tá voando, já é 16 de janeiro. Já estamos no dia 16 de janeiro. Que loucura, o ano mal começou e já está quase acabando. Pois é, que loucura, né? Janeiro já parece que foi ontem que a gente estava montando a árvore de Natal e já estamos na metade de janeiro, o que quer dizer que já tem um monte de coisa de Fórmula 1 pintando por aí. 7 equipes já anunciaram suas datas de lançamento dos carros e do projeto oficial, né, para a temporada 2024. Só falta a AlphaTauri, Haas e a McLaren. Essas foram as 3 que ainda não se manifestaram, mas a expectativa é que isso aconteça nos próximos dias, porque ali na primeira metade de fevereiro, a grande maioria das equipes, todas as 7 que anunciaram até o dia 15 de fevereiro. Né? Até porque logo em seguida vem os testes de pré-temporada e vem também o carnaval, fiquem atentos. Mas não vamos falar de lançamentos, não. Vamos falar de Sérgio Pérez, vamos falar de Toto Wolff, questões diferentes. Vamos começar com Sérgio Pérez, porque é o seguinte, no fim do ano passado, Helmut Marko tinha dito, e o Christian Horner até mais claramente, na verdade, falaram para o Pérez, olha, ou pela imprensa para o Pérez, é necessário ser realista, né? Você é bom piloto, você entrega algumas coisas que a gente quer e tudo mais, mas entre no ano realista, pensando naquilo que você pode entregar, trocando em miúdos. Não me venha com chorumelas de achar que você vai ser campeão mundial para cima do Max Verstappen, rapaz. E aí começa o ano, em uma entrevista que foi publicada pelo site italiano Fórmula Passion, que é um braço do jornal La Repubblica. O Pérez fala exatamente o oposto. Não, eu já fui vice-campeão mundial e o meu objetivo é ser campeão, sim. Eu quero ser campeão da Fórmula 1. E aí, Cuenca, que tirar disso? É complicado porque o que o Horner disse, né, que é aquela coisa óbvia para todo mundo. Todo mundo sabe que o Pérez tem que ser realista e ele cita até na entrevista, o Christian Horner cita que o Verstappen é um talento geracional, que não dá para bater de frente com um piloto desse tamanho sem estar preparado para isso. Tanto que a gente vê as brigas do Verstappen com o resto do grid e são até covardes. Quem mais conseguiu encarar foi o Lewis Hamilton, que também é outro fora de série ali no grid da Fórmula 1. Então o Pérez tem que ter realmente essa noção de ser realista. Mas óbvio, é tudo que um piloto não quer ouvir. O piloto está ali para ganhar, o piloto está ali para buscar um título. E depois de um ano tão complicado, de um ano tão difícil para o Pérez, de tantos problemas, de tantas decepções, críticas abertas da própria equipe mesmo, de fãs, de todo mundo que acompanha a Fórmula 1, eu acho que ele está tentando buscar uma motivação ali. Ele está tentando buscar uma forma de se motivar, de não se abalar mais com críticas, de
tentar realmente ter uma nova mentalidade para entrar na temporada 2024, mas ele precisa de fato ser realista. Lutar contra o Verstappen, aí independe de ser primeiro piloto, segundo piloto. A questão de lutar com o Verstappen, ele precisa estar muito pronto. De fato, a gente está falando de um piloto que é fora de série, que é realmente um dos melhores, que vai entrar tranquilamente naquelas listas de melhores da história da Fórmula 1. Então o Pérez tem que estar ciente que ele precisa estar preparado e precisa estar num ano incrível. É como um time pequeno, um time médio do futebol, querer lutar contra os grandes. Ele precisa estar pronto todo jogo, toda rodada. O Pérez vai precisar estar pronto toda etapa para isso. É mais ou menos, aproveitando aqui a comparação, é mais ou menos o que o Bottas precisava ser contra o Hamilton anos atrás e nunca conseguiu. Tinha um brilho ali, outro acolá, aproveitava um erro do inglês para fazer uma pole, uma vitória, mas ele não era consistente. Então a questão do Pérez é essa: ele não pode ser um Bottas, ele não pode se aproveitar de algumas corridas, alguns espaços. Ele precisa ser perfeito para bater um Verstappen e sejamos realistas, Pérez. Hoje você não é capaz disso. Para um piloto como o Pérez, ou esse arquétipo, quando você está de frente para um grande piloto, um talento, né, que marca gerações de fato, o calendário mais extenso é pior, né? Porque assim, eu me recordo, tem uma frase que muito se falava sobre o Pelé, né? Era fácil, entre aspas, fazer 1000 gols como o Pelé, mas difícil fazer um gol como o Pelé. Você consegue, numa corrida, num fim de semana, numa pequena amostragem da temporada, duelar com esses caras. É possível. O Pérez conseguiu isso no começo dessa temporada, o Bottas conseguiu, se você tirar pequenos trechos de 3, 4 corridas em outros momentos, enfim. Isso acontece, não vou dizer que é comum, mas é corriqueiro, vai. De alguma maneira, está sempre acontecendo, quase sempre. Só que quando você projeta essa possibilidade para uma realidade de 24 corridas, 10 meses, enfim, se torna quase impossível, né? Você segurar o ímpeto desse cara, porque assim, não só o Verstappen precisa viver uma temporada abaixo do que é a temporada normal dele, do que seria uma temporada normal dele. O Pérez precisa ser praticamente perfeito, não vou dizer em todas as corridas, mas assim, em quase todas as corridas. Então precisa ser a tempestade perfeita para que haja a possibilidade disso acontecer. Como foi a tempestade perfeita no caso Hamilton e Rosberg lá em 2016. Embora eu ache que o Rosberg seja fosse um piloto melhor do que o Pérez, com mais cancha de piloto de carro de frente. Eu não acho que o Rosberg era um segundão puro e simples. Só que, assim, também tinha uma outra questão. O Rosberg tinha participado de todo o desenvolvimento daquele carro, ele era o piloto da incepção do projeto, não é o caso do Pérez, que chegou com o bonde andando. Enfim, tem ali uma ampla diferença. Só que você imaginar, projetando 24 corridas, são 24 fins de semana, na verdade são 30 corridas, se você contabilizar as 6 corridas sprint, que você consegue tirar um cara do nível do Verstappen do prumo numa equipe como a Red Bull, na qual ele, Verstappen, é o veterano, na qual ele, Pérez, é o cara que chegou há menos tempo e ele que sempre tem que se acostumar com as coisas, porque ele não é mais novato, mas ele é o piloto que está lá há muito menos tempo, quase impossível, né? É quase impossível imaginar isso acontecer. Teria que ser um caso meio Irvine Schumacher em 99. Né, por algum motivo o Verstappen perder um naco do campeonato. Sim, e você citou o Rosberg era um piloto muito mais consistente, ele era um piloto que quebrava muito menos, errava muito menos, ele tinha essa qualidade e é um ponto a se destacar do Pérez, negativamente, mas a se destacar do Pérez, porque ele errou muito nos últimos anos, ele falhou muito em momentos decisivos, em não chegar em Q3, muitas vezes não passar para Q2 também,
Então o Pérez tem que ter essa noção de que ele precisa ser perfeito. Mas hoje ele não está conseguindo nem fazer o mínimo, digamos assim, com o carro que ele tem, com o talento que ele já provou que tem em outros anos, ele não está conseguindo fazer o mínimo. É um campeonato longo, é um campeonato que tem muita variação de pista, tem pista de rua, tem pista de baixa velocidade, de alta velocidade, tem toda a questão dos carros se atualizarem ao longo dos anos, né? Do ano, na verdade. Então, pode ser que apareça alguém no meio do caminho, uma Mercedes, uma McLaren, uma Ferrari querendo se intrometer. Óbvio que a Red Bull larga como favorita para 2024. Então, o Pérez tem que ter tudo isso em mente para querer bater o Verstappen. Hoje ele não está conseguindo, está suando para bater Hamilton, Leclerc, Norris, esses outros pilotos de outras equipes, e ele já está sonhando em vencer o Verstappen. E a gente tem que pensar que o Pérez está indo para o quarto ano dele na Red Bull. Ele chegou em 2021, ele já está indo para o quarto ano dele na equipe, e é uma equipe que geralmente frita, né, seus pilotos rapidamente. A gente viu o Gasly durar meia temporada na Red Bull, a gente viu o Albon durar 1 ano e meio só. Então, é uma equipe que tem muito essa questão da rotatividade e que deve estar já procurando alguém para substituir o Pérez. Então, ele tem que estar em mente que ele precisa ser um bom piloto para a Red Bull. Primeiro, antes de qualquer outra coisa, ele precisa ser um bom piloto para a Red Bull. E depois a Red Bull considera se quer manter o mexicano na equipe ou não. Mas essa pressão que ele se bota dentro de uma equipe que já pressiona muito os seus pilotos e que já tem um outro piloto que pressiona muito por resultados, que é o Verstappen, pode virar uma bola de neve gigantesca e que o mexicano talvez não consiga lidar nessa temporada. E aí tem uma outra questão também, que é aí a parte da Red Bull, né? Por que, que a Red Bull pede que ele seja realista? Há uma questão de confiança também, porque se você traçar o objetivo de ser campeão, quando você claramente não pode ser campeão, ou não pode, talvez seja puxado, mas assim, é altamente improvável, é quase que irremediavelmente improvável que você seja campeão, te causa uma certa frustração natural e queda de confiança a partir do momento na temporada em que provavelmente isso vai acontecer em alguma hora, ele vai começar a ser aniquilado pelo Verstappen, que é o Verstappen, como aconteceu no ano passado. Pérez ia muito bem, e aí teve uma sequência onde viu o Verstappen, especialmente em Miami, onde ele próprio, Pérez, admitiu, foi uma pancada mesmo na confiança. Por quê? Era a chance dele assumir a liderança do campeonato, era uma corrida de rua onde ele vinha brilhando, a expectativa era que ele conseguisse superar, ele larga na frente, e aí acontece o que aconteceu, o Verstappen vence, mostra que é um piloto muito superior a qualquer outro que já sentou do lado dele na Fórmula 1, na Red Bull páreo a páreo, e ganha a corrida e aí dispara no campeonato, e isso afeta a confiança do Pérez, que tem uma sequência de campeonato daí em diante muito difícil, cometendo erros, muitas classificações fora do Q1, fora da briga por primeiras posições. Se você traça uma meta realista, eu vou levar o meu carro aqui ao segundo lugar, vou brigar pela vitória quando eu tiver a chance de brigar pela vitória em corridas esporádicas, e vou entregar todos os pontos que a equipe precisar que eu entregue. Não vai ter risco, não vai ter sobressalto. É muito mais fácil você entregar, é muito mais realista você entregar isso. Mesmo quando você tiver um fim de semana ruim, errar, você não precisa olhar para os 50 pontos atrás do Verstappen que você precisa tirar. Pelo contrário, você precisa olhar como voltar para os trilhos para não perder a vantagem que você construiu para a Mercedes, para a Ferrari, para a Aston Martin, McLaren, quem quer que seja. E essa é a grande questão para a Red Bull, porque a Red Bull entende que a confiança do Pérez foi muito afetada com uma corrida quase impossível, ingrata, uma tarefa hercúlea atrás do Verstappen. E quando ele diz que ele, de novo, vai entrar no campeonato pensando no título mundial, que eu acho que assim,
Eu acho que é legítimo, do ponto de vista do piloto, que isso aconteça, mas do ponto de vista da equipe, olhando do que ela espera de cada piloto e do que ela sabe que cada piloto possa entregar, é muito perigoso, evidentemente. Sim, a questão do Pérez é que ele vai se alimentando dessa expectativa e ele vai colocando também na Red Bull uma pressão, porque a gente vai acabar, vai ter todo esse foco na Red Bull, é natural, é uma equipe grande, é uma equipe vitoriosa, vai ter o Verstappen na frente e vai ter todo esse olhar para essa dupla. Então, o Pérez, se o Pérez tivesse terminado 2023, se ele tivesse andado em 2023, mesmo sem brigar de fato com o Verstappen pelo título, porque o Verstappen estava num nível acima, mas se ele tivesse ali terminado as corridas no pódio, sendo um bom piloto, andando bem, ninguém falaria dele. E aí a gente poderia até cogitar, beleza, ele soube manter o nível, agora ele pode brigar pelo título. Agora, ele coloca isso na Red Bull Ele como uma estava questão. ameaçado de perder o vice até a penúltima corrida do ano, né? Exatamente, para uma Mercedes que, pelo amor de Deus, não sofreu boa parte da temporada. Para um Lewis Hamilton que fez milagres ali. Então, o Pérez ele precisa ter essa noção de que primeiro ele precisa ser um bom piloto para a Red Bull, ele precisa ser um bom segundo piloto, e depois ele pensa em Verstappen e muito mais. Hoje não dá para sonhar com título, coitado. Mas é isso que é complicado, né? Você não vai poder tirar essa motivação do piloto, né? Chega a ser crueldade com um piloto de equipe grande que já provou em alguns momentos que pode ser bom piloto. A gente tirar essa expectativa dele chega a ser meio cruel também. Eu também acho que é cruel, mas é aquela coisa, né? O esporte de alto rendimento ele deixa carcaças. Sim, ele tem sido bem cruel com o Pérez nos últimos meses, né? A gente viu um Pérez definhando realmente em 2023. A fisionomia dele era já meio derrotada. Então, não sei se ele está fazendo algum trabalho psicológico também aí, faz parte da motivação ele declarar isso. Ah, solta essa aí para tentar pressionar o Verstappen, mas eu acho que é meio furado ele sair falando essas coisas. Até porque tem pressão para cima do Verstappen nessa altura, né? Mas o Verstappen não vai sentir pressão de outro piloto, do Pérez, enfim, de outro piloto que vai andar do lado dele. A chance do Verstappen se sentir pressionado com isso é quase nenhuma. Zero. Vamos falar do outro assunto desse Paddock Sprint, que é Toto Wolff. O Toto Wolff deu uma entrevista para a Gazeta dello Sport, jornal italiano, falando daquela investigação do fim do ano da FIA, que a FIA anunciou e depois que as equipes, num ato quase impensado, quase, né, um ato inédito, se juntaram para defender um membro de uma equipe. Disseram, não, ninguém aqui fez reclamação nenhuma para a FIA de que acha que está tendo conluio aí da Suzy Wolff, que tem os laços dela com a FIA, como chefona da F1 Academy e tal, com o Toto Wolff, chefe e diretor executivo, CEO da Mercedes. A FIA tinha anunciado a investigação com base em possíveis investigações, e aí todas as equipes disseram que não pediram investigação, não jogaram nenhuma dúvida quanto a ligação dos dois com as respectivas tarefas dentro e em volta da FIA. E aí a presidência da FIA em seguida cancelou a investigação, disse que não ia investigar mais nada, enfim. Mas aí, claro, deixou rusga, deixou marca, e o Toto Wolff falou hoje que o tiro foi dado. Eu vou ler exatamente a aspa dele aqui. Ele diz: temos milhões de pessoas nos assistindo, então devemos sempre ser exemplos pelo que dizemos e pelo que fazemos. A investigação que foi aberta e fechada em 2 dias causou grandes danos, e isso, de maneira nenhuma, é o que você espera do mundo da Fórmula 1. Se queremos tornar esse esporte cada vez mais profissional, precisamos trazer mais transparência onde não há, além de um padrão do mais alto nível possível. Essa é a minha posição. E aí depois concluiu. Não posso falar pela Suzy,
mas ela é uma pessoa que não desiste, tem enorme perseverança. Não é a primeira vez que ela confronta uma situação difícil, ela vai até o fim em qualquer caso jurídico. Agora, quando você pesquisa o nome dela no Google, a investigação imediatamente aparece no topo. O tiro foi dado e você não consegue colocar a bala de volta. Então, claro que o recuo da FIA é um passo que era inevitável, né? Porque a FIA já estava passando uma vergonha bem grande, só que as marcas elas são indeléveis, as marcas são muito claras e elas ficam. As marcas da relação que já era problemática entre a FIA e a Fórmula 1 barra Liberty Media, barra equipes, e, sobretudo, nessa ligação de um jogo extremamente político, porque o Mohamed Ben Sulayem tem uma disputa de reeleição na FIA aí para tocar. Historicamente, a Fórmula 1 tenta não se envolver com eleições da FIA, mas mesmo que ela se envolva e não consiga evitar a reeleição do Ben Sulayem, mesmo que ela não se envolva e o Ben Sulayem seja reeleito, eu acho, Cuenca, que há uma... A relação foi salgada, sabe? Num mundo de muito rebote, de muito coice, que é o mundo político da Fórmula 1, isso vai voltar para beliscar a presidência da FIA mais cedo do que tarde. Sim, a gente não pode esquecer que é um mundo também cheio de egos, cheio de, Vaidade, né? de vaidade. Então, todo mundo ali vai querer preservar o seu lado, a sua verdade. A gente viu no começo do ano o Ben Sulayem também falando que sabe muito bem quem tem falado dele ali dentro e, e que essa pessoa, que o paddock é pequeno, então todo mundo sabe, mas ninguém fala nada. É, Só que o Toto Wolff ele tá muito certo na declaração dele. Não dá para você agora tirar o que aconteceu. Ficou a marca da investigação sendo feita. Foi um estrondo no mundo do automobilismo. Como você mesmo disse, causou essa improvável união das equipes para defender um membro. Em 48 horas a FIA terminou, mas ainda o que repercutiu por muito mais tempo não foi a retirada da investigação, o encerramento abrupto da investigação. Foi todo o desenrolar disso tudo, foi toda essa polêmica, toda essa suspeita de conluio aí da Suzy Wolff com o Toto. Então, não tem muito para onde fugir. A questão da investigação vai assombrar essa relação entre FIA e Fórmula 1 por um bom tempo. O que já era ruim piorou de maneira exponencial. A gente sabe que vão ter outros choques entre dirigentes e o presidente Ben Sulayem. É uma coisa meio inevitável. A situação não está legal para nenhum dos lados. A gente sabe que os principais chefes da Fórmula 1 não estão satisfeitos, o grupo Liberty Media não está satisfeito com a postura da FIA. Então, nesse mundo de egos e de vaidades, todo mundo vai se defender. E eu acho importante um trecho que o Toto Wolff fala da Suzy está buscando a parte jurídica, né? Ela não desistir da parte jurídica. Eu acho isso importante, porque se faz uma acusação, abre-se uma investigação por conta de possíveis erros aí administrativos e de conluio e tudo mais, e em 48 horas você encerra dizendo que não, tá tudo bem, não tem nada errado. Você cria realmente um dano à imagem da pessoa. Criou-se um dano até à imagem da própria categoria que ela trabalha, que é a Fórmula 1 Academy, para a Fórmula 1 como um todo. Então é realmente uma questão que, num mercado tão valioso, num mercado tão poderoso, realmente afeta a imagem do esporte. Então, eles têm todo esse direito de buscar juridicamente apoio, de brigar por essa questão. E eu acho que a gente está muito longe de ver um encerramento dessa crise entre FIA e Fórmula 1.
Eu vou até um pouco além. Assim, eu poderia cravar que a gente vai ver um movimento conjunto de equipes e da Fórmula 1 como um todo de ataque de ataque é, é, organizado para cima da presidência da FIA. É para cima da FIA, né? Mas a Fórmula 1 não quer derrubar a FIA. Ela tem um problema com o presidente da FIA, a presidência atual da FIA. Eu poderia cravar que isso vai acontecer em algum momento no futuro, porque é uma situação que ela vai se tornando cada vez mais impraticável. Ela é algo que parecia ter ficado no passado, sobretudo durante os anos Jean Todt, né? Não Sim, que a FIA e a Fórmula 1 tivessem sempre andando de mãos dadas, não é isso. Mas aquelas grandes crises, ameaças de formação de outra categoria, ameaça de movimento político dentro da federação, enfim, esse tipo de questão parecia algo do passado. E agora volta com tudo, e a gente sabe que quando isso começa na Fórmula 1, dificilmente tem volta. sim. Dificilmente tem volta. É, durante muito tempo teve esse embate quando as equipes eram ainda menos organizadas ali, sobretudo nos anos 80, com o Eccleston à frente, mas de uma maneira que não era a maneira que ele estava agora, nos anos 2000, né? Ele ainda estava formatando essa coisa de negociar pelas equipes, ainda era uma organização que não envolvia todas as equipes, era ali, durante muito tempo foi só entre as equipes inglesas, então aqueles embates dele com o então presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, foram notórios. Depois, quando entra a renovação de televisão, que é a FIA, e até mesmo a Fórmula 1, que tinha ficado com os direitos de negociação na televisão, o Eccleston, mas sem saber que valia tanto quanto ele descobriu que valia depois, e aí vai renovar o acordo, e a FIA fala, não, isso aqui tem que ser nosso, é mais uma guerra. Então, assim, essa organização, isso foi criando uma chaga que só terminou com um movimento para a eleição lá do Max Moser, e depois, quando a relação com o Moser azedou também, logo houve um movimento para que ele saísse da frente da FIA, e isso aconteceu. Demorou um pouquinho, mas não muito, e aconteceu no fim das contas, e vai acontecer de novo. Tá? Não sei se a Fórmula 1 vai ganhar a queda de braço, embora eu acho muito improvável que a Fórmula 1, no grande escopo das coisas, perca uma queda de braço com o presidente da FIA, porque ela é a Fórmula 1, ela é a galinha dos ovos dourados, mas eu tenho quase certeza que vai haver esse movimento, Pedro. É, vai ter. A gente. Você fala que a Fórmula 1 é a galinha dos ovos de ouro, né? A gente tem outras categorias, obviamente, de peso ali, mas que juntas elas não conseguem ter uma força da Fórmula 1. Se você juntar ali WEC, Fórmula E, por exemplo, outras categorias, Mundial de Rally, eles não têm o mesmo poder para organizar, para formar um candidato, assim, desenrolar uma eleição com mais facilidade do que a Fórmula 1. É que na última a Fórmula 1 também não quis se meter muito. Então o Bin Sulayem acabou tendo esse favorecimento de poder circular por todas as categorias, os membros ali com mais facilidade no conselho e levar essa eleição. Mas essa briga FIA Fórmula 1 vem aí de longa data, como você falou. O Jean-Marie Balestre acho que foi quem mais lutou e até conseguiu ganhar em muitos sentidos, porque a Fórmula 1 não era organizada. Então, o fato da gente estar vendo as equipes organizadas e lutando por algo juntas é algo muito significativo. Se a gente lembrar as brigas dos anos 80, por exemplo, tinha a questão de equipes independentes e equipes com montadoras. Então, Ferrari e Renault ficavam de um lado, McLaren, Brabham, Williams ficavam de outro lado. E aí, Historicamente, as equipes inglesas alinhadas, né? exatamente. Então, a gente tinha toda aquela questão de ver cenas bizarras de pilotos protestando, não entrando na pista, de corrida com 14 carros, porque parte do grid quis correr e outra não, como aconteceu em 82, foi talvez o ápice da crise entre as entidades. E a gente foi vendo que depois a Fórmula 1 foi entendendo seu papel, as equipes foram cedendo.
A gente teve sempre a Ferrari como uma voz diferente, né, que discordava muito das outras equipes, das outras montadoras. A Ferrari sempre foi esse peso na balança para muitas discussões. Até por isso, quando o Jean Todt é eleito presidente da FIA, teve todo esse temor de que a Ferrari fosse ganhar um peso a mais nas discussões, dentro da entidade como um todo. Então, a gente ter essas equipes juntas, lutando por algo em comum, brigando por um dirigente que não necessariamente seja o mais querido ali do paddock, como é o caso do Toto Wolff, é muito importante e é algo que o Ben Sulayem não estava esperando. Provavelmente ele estava esperando que, atacando um, outros fossem para cima. De repente ele se viu sem nenhum respaldo, atacado e acuado. Então acho que vai ser uma situação bem curiosa de como essas próximas eleições da FIA vão se desenrolar enquanto a Fórmula 1 for bem unida, enquanto os dirigentes da Fórmula 1 estiverem bem organizados. Se eles estiverem nesse ritmo de organização, não necessariamente com o Liberty Media por trás, mas as equipes como um todo, vai ser bem curioso para ver como é que isso vai se desenrolar. A gente já está vendo, por exemplo, no caso da Andretti, toda essa resistência das equipes, já é um outro embate com a FIA, então, a ver o que essas equipes da Fórmula 1 podem juntas fazer, não só dentro da categoria, mas também na maior entidade do automobilismo. E é engraçado, são duas coisas que também chamam a atenção. Assim, uma é a quantidade de brigas que a FIA escolhe interceder. Interceder não, que ela escolhe criar, né? E algumas ridículas até. Assim, no grande escopo das coisas, como eu costumo falar, algumas brigas, assim, não que não dá para compreender, mas são brigas menores para o momento. Desde o caso dos piercings lá, que tem que tirar piercing, brinco e tal. Aí passa pela grana das corridas sprint, que estava fechado, aí na hora H tira o apoio, vota, atrasa para aquele ano, enfim. Depois tem a questão Andretti, e aí tem toda essa parte da acusação contra os Wolff. Tem briga até com o Jean Todt, está sentado no canto dele, que tem uma força grande na FIA e na Fórmula 1, Sim. escolheu se afastar, escolheu ficar de longe, está de longe, a troco de que a presidência da FIA vai criar uma briga com o Jean Todt. A troco de que não faz o menor sentido. De todas essas brigas públicas, essa é a que menos faz sentido. Porque você passa a ter um cara que escolheu não se mover muito na questão política atualmente, mas é um cara que tem uma voltagem dentro ali da FIA e da Fórmula 1 que é muito grande, que pode ser um peso da balança grande para uma eleição futura na FIA, mesmo que ele não se candidate, né? Não que ele vai ser presidente, não vai, mas ele tem um peso, ele não teve na última eleição, ele se afastou, não, sabe, não faz sentido, são brigas que não fazem sentido, e aí parece realmente que são sequências de briga causadas muito por vaidade. E uma outra questão, falei que eram duas questões engraçadas, a outra cada presidente da FIA, cada comando tem o seu projeto de estimação, né? Então o Jean Todt, por exemplo, tinha a segurança das ruas, segurança das estradas e tal. O pet project do Mohamed Ben Sulayem é o bullying nas redes, né? Ele já cria ali organização com a Federação Internacional de Esportes e tal, quer trazer a FIFA, quer trazer o COI para essa novidade que ele criou, não novidade a briga no bullying nas redes, mas essa organização que ele criou para cuidar disso, e tudo bem, louvável. Agora, ao mesmo tempo que o camarada cria uma organização para tratar de bullying nas redes, ele anuncia uma investigação por conta de reclamações fantasmas sobre o caráter de dois personagens importantes do esporte a motor internacional. Então, assim, não tem sentido nenhum.
Isso diminui até os esforços dele sobre questões que nada tem a ver com a Fórmula 1. E a questão mesmo política dele com o Jean Todt já é um bullying, é um ataque gratuito ali ao Jean Todt que, como você disse, não está se movimentando. Óbvio, ele tem o peso dele, ele pode estar apoiando, ele pode apoiar alguém contrário ao Ben Sulayem nessa eleição, mas ele estava ali em silêncio. A gente não ouve falar de Jean Todt há muito tempo e os ataques foram completamente gratuitos e até desnecessários. Então, o Ben Sulayem ele também não está muito e tem essa questão, né, do bullying nas redes, mas ele também brigou contra os pilotos terem vozes em questões sociais, então não faz muito sentido ali. Você quer brigar por uma coisa que você não aceita que os pilotos façam, por exemplo. Ele não tem muito uma noção do que ele está fazendo ali. Ele parece querer abraçar tudo e não abraça nada ao mesmo tempo. Exatamente. Gosta de brigar. Eu me lembro do nosso Gabriel Curti, nesse momento de férias, nesse momento ainda curtindo as férias, falando no ano passado, e eu concordo bem, ele disse, o que parece, no fim das contas, é que o nosso glorioso Ben Sulayem é um sujeito meio desagradável, né? E é isso mesmo que fica, um sujeito meio desagradável. Enfim, a ver como isso desenrola e os próximos capítulos. Acho que é isso, né, Cuenca? Acho que é isso, acho que é isso. A temporada ainda está aquecendo, a gente também ainda está aquecendo aqui. Tem muita coisa ainda por vir. Muita coisa ainda por vir, então eu peço que você deixe o seu glorioso like aqui no vídeo, no nosso canal, no nosso canal 2 também, que tem análises todos os dias às 10 da manhã, você recebe análise de todas as categorias. Essa semana já teve Fórmula E, Fórmula 1, vai ter Indy, vai ter MotoGP também, enfim, tem de tudo um pouco. Então curta lá que você sempre vai receber análises do nosso time. Nos siga nas redes sociais, que é muito importante, e compartilhe este vídeo, dê o share e também deixe seu comentário. O seu engajamento é fundamental para que a gente continue produzindo aqui de maneira prolífica, como fazemos. Aí fica o meu muito obrigado a Pedro Luiz Cuenca, a Pedro Prado, que esteve aqui na produção. Aqui foi Pedro Henrique Maru. Um grande beijo, até a próxima. Temporada completa da Fórmula E, você assiste no Grande Prêmio.